como a perseguição e dispersão dos crentes em Jerusalém, desencadeada pelo mártir Estevão, influenciou a expansão do cristianismo e a formação das primeiras comunidades cristãs em diferentes regiões do mundo antigo. O relato bíblico de Atos capítulo 8, versículos de 1 a 4, descreve um momento crítico da história da igreja cristã primitiva em que a perseguição se abateu sobre os crentes em Jerusalém após a morte de Estevão. Neste contexto, os crentes foram forçados a se dispersarem para além da sua zona de conforto, criando uma série de eventos que tiveram um profundo impacto na propagação do cristianismo. Esta pergunta, portanto, busca explorar as motivações e as implicações desta dispersão, bem como o seu papel na expansão do cristianismo e na formação das primeiras comunidades cristãs em diferentes regiões, destacando o papel crucial da missão de evangelização e transformação de Saulo de Tarso em Paulo, o apóstolo dos gentios, neste processo. Mas antes de ir para o estudo de hoje, eu quero pedir a sua oração em prol da minha saúde. A minha voz, você está percebendo, está um pouquinho diferente. Eu estou no processo gripal, já estou tomando as precauções aí para que isso não se alastre, piore, mas é sempre bom contar com a oração de um justo. Por isso, eu peço que você ore por mim. E ore também por todos aqueles que estão passando por algum problema semelhante sobre saúde ou até mesmo um problema diferente que precisa de uma intervenção mais rápida e pontual de Deus. Mas é claro, vamos orar uns pelos outros. Aproveite também para se inscrever em nosso canal, habilitar as notificações, deixar o seu curtir, comentar e compartilhar em suas redes sociais. E para você que está aqui pela primeira vez em nosso canal, seja muito bem-vindo e bem-vinda, se inscreve, habilita as notificações, deixa o curtir, comente e compartilhe. E é claro, fique até o final, porque vamos orar pelo pedido que você faz aqui na descrição do vídeo ou quando você nos envia um WhatsApp. Agora eu rodo a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a palavra de Deus. Diz a Bíblia, e Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão, e uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fosse. Atos 4, versículo 1 e versículo 4. Atos capítulo 8, versículos de 1 a 4, descreve um momento crucial na história da igreja cristã que teve um profundo impacto na disseminação do cristianismo. Neste relato, Lucas, o autor do livro de Atos, nos apresenta a perseguição que se abateu sobre os crentes em Jerusalém, levando à dispersão dos seguidores de Jesus para além da sua zona de conforto. Essa dispersão desempenhou um papel fundamental na expansão do cristianismo e na formação das primeiras comunidades cristãs fora da Judéia. No estudo de hoje, vamos identificar os detalhes e os eventos que levaram à dispersão dos crentes da igreja primitiva e o impacto desta dispersão na propagação do cristianismo pelo mundo antigo. E para entender a importância da dispersão dos crentes na igreja primitiva, é fundamental estabelecer um contexto histórico. O nascimento da igreja cristã ocorreu após a crucifixão e ressurreição de Jesus, aproximadamente ali no ano 30 da nossa era. E os apóstolos foram encarregados de espalhar o evangelho e formar comunidades de crentes. Inicialmente, este movimento estava concentrado na região da Judéia, especialmente em Jerusalém, onde a mensagem de Cristo começou a se difundir entre os judeus. A igreja primitiva era uma comunidade de crentes fervorosos que criam que Jesus era o Messias prometido e que a sua mensagem de amor, redenção e salvação deveria ser compartilhada pelo mundo. No entanto, esta ação e fé não foi sem desafios. Os primeiros cristãos enfrentaram a oposição tanto de autoridades religiosas judaicas quanto de romanos, que viam o cristianismo como uma ameaça à ordem estabelecida. E o contexto direto que levou à dispersão dos crentes da igreja primitiva teve início com o mártir de Estevão, que é relatado no capítulo 7 do livro de Atos. Estevão era um dos diáconos escolhidos para servir na comunidade cristã de Jerusalém e se destacava por sua pregação apaixonada. No entanto, suas palavras e ações provocaram a ira das autoridades religiosas judaicas. Em seu discurso final perante o Sinédrio, Estevão denunciou a liderança religiosa judaica por sua resistência a Deus e ao Espírito Santo, acusando-os de terem traído os profetas e entregado o próprio Jesus à morte. Sua mensagem desencadeou a ira dos líderes judaicos que o acusaram de blasfêmia.
A resposta à sua acusação é descrita em Atos capítulo 7, versículos 54 a 60, que diz: ouvindo estas palavras, eles se enfureceram em seus corações e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou atentamente para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita do Pai. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e avançaram unânimes contra ele, e o expulsando da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depositaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E pondo-se de joelhos, chamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. E assim morreu Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva. O martírio de Estevão marcou o início de uma intensificação da perseguição contra os cristãos em Jerusalém. E a ira que ele despertou nas autoridades judaicas ressoou em ações subsequentes. Saulo, que mais tarde se tornaria o apóstolo Paulo, estava entre aqueles que testemunharam a morte de Estevão e desempenharia um papel significativo na disseminação do cristianismo em todo o mundo, assim como a sua perseguição. O impacto da morte de Estevão é imediatamente evidenciado nos versículos 1 e 4 do capítulo 8 de Atos. Este trecho marca o ponto de virada da história da igreja primitiva. A morte de Estevão e a perseguição que se intensifica logo a seguir causaram uma dispersão maciça dos crentes de Jerusalém para outras regiões da Judéia e da Samaria. E a exceção notável eram os apóstolos que permaneceram na cidade. O que motivou esta dispersão e qual foi o impacto deste evento na expansão do cristianismo? A dispersão dos crentes em Jerusalém foi motivada por vários fatores. Em primeiro lugar, a perseguição que se seguiu ao martírio de Estevão criou um ambiente hostil e perigoso para os cristãos ali da cidade. Saulo de Tarso estava desempenhando um papel central nesta perseguição, entrando na casa dos crentes, arrastando os homens e mulheres e os encarcerando. E a atmosfera de medo e repressão tornou-se insustentável ali a permanência dos cristãos em Jerusalém, forçando-os a fugir para escapar desta perseguição. Além disso, a dispersão dos crentes também estava de acordo com o mandamento que Jesus havia dado aos seus discípulos no livro de Mateus, que é a grande comissão de Mateus 28, versículo 19 e 20. O que fez com que a perseguição em Jerusalém funcionasse como um catalisador para que os crentes assim cumprissem esta missão de expansão do evangelho além das fronteiras da sua cidade natal. E assim, a mensagem do evangelho eterno ultrapassou os limites de Jerusalém, permitindo que o cristianismo se espalhasse para as regiões vizinhas, como Samaria e Judéia, estabelecendo novas comunidades de crentes fora de Jerusalém, porque os cristãos que fugiram se estabeleceram nestas cidades e nesta região. Isso contribuiu para a formação de igrejas locais independentes e para a propagação do cristianismo em diferentes culturas e contextos. Isso porque, à medida que os crentes se dispersaram, eles entraram em contatos com diferentes culturas e grupos étnicos. Isso levou à diversificação das práticas e crenças cristãs. E à medida que eles adaptaram ali a sua forma de falar da fé às necessidades e aos contextos locais. Os crentes que fugiram de Jerusalém continuaram a pregar e a compartilhar a mensagem de Jesus aonde quer que fossem, contribuindo para o crescimento da fé cristã. A dispersão também desempenhou um papel crucial na história da conversão de Saulo de Tarso, que posteriormente seria conhecido como o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. E, consequentemente, a sua transformação e o chamado para ser o apóstolo dos gentios tiveram um impacto significativo também na expansão do cristianismo em todo o mundo antigo. A sua conversão abriu caminho para a evangelização dos gentios, não apenas para os judeus. E estes fatos foram fundamentais na expansão do cristianismo para além das fronteiras do judaísmo e na formação de comunidades cristãs que abraçavam pessoas de diferentes origens étnicas. Os eventos subsequentes foram cuidadosamente documentados por Lucas no livro de Atos, e estes registros históricos fornecem uma base sólida para a compreensão da fé cristã e o seu impacto no mundo antigo. Por isso, que tal você ler o livro de Atos e se preparar também para seguir pregando o evangelho a todo mundo? Pense nisso, leia sua Bíblia, esteja disposto a pregar aonde você for e que Deus nos abençoe.
Bem, e agora chegou o nosso momento de oração. E no momento de oração de hoje, nós vamos orar pela Judite, pela Maria e pela Cícera. São mães que pedem por seus filhos que estão longe do Senhor. E o que tem em comum essas três mães? A triste história de que os seus filhos estão envolvidos com drogas ilícitas. Então vamos orar por estas três mães que pedem pela libertação dos filhos. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai amado que estás nos céus, neste momento, ó Pai, estamos te gratos pela vida, pela saúde, pelo teu cuidado, graça e salvação. Ó Deus, hoje pedimos que o Senhor ouça o pedido destas três mães, que pedem pelos filhos que estão envolvidos com drogas. Que o Senhor os liberte destes vícios, que o Senhor os traga de volta para o teu redil, que o Senhor os purifique, que o Senhor restaure suas vidas, que o Senhor restabeleça sua dignidade e os faça caminhar nas tuas veredas. Assim como estas três mães, ó Pai, muitas outras sofrem com filhos que estão envolvidos com drogas ilícitas. São viciados que perdem tudo o que têm, até a sua dignidade, para manter o vício. Por favor, ó Deus, visite os teus filhos, também visite os enfermos, cuida da minha saúde, cuida da minha família, cuida de todos os teus filhos, cuida do Aldo, cuida dos teus filhos que estão sofrendo pela ausência de um ente querido, pela solidão, e porque, ó Deus, ainda não entenderam que esta batalha não é contra pessoas, mas sim contra potestades e principados celestiais. Os ajude a entender que a tua graça lhe basta e que a tua força é suficiente para derrotar o inimigo. Vem dar-nos um dia feliz na tua presença, perdoa os nossos pecados, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você ter participado conosco deste nosso momento de oração. Participe mais vezes, volte aqui amanhã para juntos estudarmos a palavra de Deus e aprender um pouquinho da vontade do Senhor para a sua e para a minha vida. Deus te abençoe e lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.